especialmente para quem chegou atrasado, esse é um júri americano de 12 participantes, que eles têm que chegar a uma decisão por unanimidade. E, para isso, eles têm que discutir sem nenhuma interferência de quem quer que seja, só o grupo. Diferentemente do jurado brasileiro, que são 7, e que não podem conversar, fica, inclusive, um oficial de justiça tomando conta para que eles não conversem sobre o assunto do julgamento. Eles conversam com o juiz, que oferece a eles um questionário. Ao ser respondido, o juiz, então, em função das respostas do questionário, condena o inocente. Como disse, esse foi um filme já antigo, 1957, teve, como alguns atores aqui receberam o Oscar, o próprio filme. Portanto, é um clássico, muito utilizado no curso de Direito, no curso de Administração e também na área de Psicologia e Psiquiatria. É aqui o próximo, né? Como é que é o negócio? Bom, aqui. Vamos ver, então, o nosso filme. Elementos essenciais das organizações. Quaisquer organizações, pequena, média ou grande, pia, de benemerência ou lucrativo, ela tem 3 elementos essenciais em todas elas. Pessoas se relacionando com pessoas, portanto, através da hierarquia, para a consecução de objetivos. Se perguntarmos quais são os elementos essenciais que caracterizam qualquer organização, são exatamente pessoas, resultados e objetivos e hierarquia. Toda organização tem esses elementos universais. Aquelas pessoas que estiverem interessadas em copiar não precisam fazer, a gente pede aqui através da Beth ou da Júlia, e a gente pode depois dar a cópia das transparências para aqueles que pedirem, a gente manda por e-mail, tá? Administrar. Claro que a gente pode considerar muitos conceitos de administração, vocês conhecem certamente melhor do que eu, mas estou pegando aqui um conceito no interesse da nossa avaliação em relação ao filme Estilos de Liderança. Administrar é obter resultados através de pessoas, administrar é obter resultados através de terceiros, né? E um outro processo importante é o processo de liderança, que sempre é muito mais complexo do que a gente pensa ou o que esses livros de autoajuda tentam nos ensinar. A liderança é função do líder, esse líder que muda ao longo da vida, das suas características pessoais, da sua perspectiva, do seu próprio DNA, da sua psicologia, mas ele também muda à medida em que ele vai envelhecendo. Dos liderados que também mudam, não só porque eles se alteram em si, mas também porque eles mudam em si mesmo, né? E a situação, que também, né, nenhuma situação é igual a outra, as circunstâncias mudam a todo momento, né? Então, o processo de liderança é um processo complexo que envolve o líder, os liderados e a situação. Muda a situação, como é que fica o processo? Como é que é o estilo? Próximo. Alguns temas em debate são fundamentais para o processo de liderança. Um tema muito discutido, que hoje, no Brasil, tem uma crescente, né, valorização, a liderança é situacional, a liderança é contingencial, ou existe um estilo melhor de liderança? Essa é uma discussão que eu prometo que a gente fará em outra oportunidade. E sei que 70%, 80%, quase que a totalidade do que se ensina no Brasil hoje é achando que a liderança situacional é a melhor forma de liderança. Eu, pessoalmente, tenho um questionamento muito profundo em relação a essa questão de liderança situacional. Estou procurando adversários, entre aspas, né, para que a gente possa fazer um debate intelectual entre aqueles que defendem a liderança situacional e aqueles que defendem a liderança do melhor estilo. Eu vou ficar com a liderança do melhor estilo e desafios de liderança situacional a debatermos, tá certo? Mas, se não tivermos debate, vamos discutir esse tema também, né? Acho que, só para antecipar, é perigoso a gente ensinar nas organizações, nos workshops das empresas, nas faculdades, né, o maquiavelismo do sucesso social. Como eu vou me dar bem em cada situação, né? Que a situação é que vai determinar o meu estilo para que eu possa me dar bem. Isso é sempre muito perigoso, porque aí, claro, um dia, a administração quebra, a organização não vai bem, bom, é fácil, não precisa demitir o gerente, demite-se a situação, não é a situação que determina o estilo. Outra questão, vamos discutir isso em uma outra oportunidade, num outro momento, que não é o nosso foco, objeto aqui. Uma outra discussão também muito forte, né, é o líder nato
ou um líder que aprende, né? A liderança pode ser um processo de aprendizagem artificializada, quer dizer, as pessoas podem, assim como aprendem a dirigir automóvel, podem aprender a serem líderes, ou o líder já nasce nato em qualquer circunstância, né? Já nasce em si, já nasce para ser líder. Essa é uma outra discussão muito séria também no mundo das organizações, que também merece, por parte nossa aqui do Conselho, a discussão intelectual, doutrinária, ideológica sobre isso. E uma terceira discussão, que estão temas em debate, esse muito menos, é raro se discutir isso, talvez grande parte das pessoas aqui não tenha ouvido falar isso, no estilo dominante e nos estilos subdominantes. Que as pessoas não são só um quadradinho, uma caixinha, como os livros de liderança nos ensinam. O cara é o autoritário, ou o cara é o laissez-faire, o outro é o conciliador, que ele fosse sempre assim. Bom, se vocês conhecessem a minha mulher, diriam certamente que não é bem assim, né? Tá certo? A gente, cada um muda. Eu também. Eu sou a última palavra sempre em casa. Sim, senhora, né? Ela é tão carinhosa, né? É sempre sim, senhora, né? Então, estilo dominante e estilo subdominante. Vamos ver mais à frente. Esse aqui a gente vai tratar, tá? Eu vou pegar aqui, para efeito da nossa justificativa dos estilos de comportamento dos personagens do filme, vamos pegar 5, né? Para discutirmos os estilos de liderança deles. Eu vou pegar uma teoria antiga, mas extremamente importante, o grid gerencial, não sei se conhece, de Robert Blake e Jane Mouton, publicado em português pela editora Pioneira, tá certo? É um clássico de administração que trata exatamente a questão de pessoas e de resultados. Então, eu vou pegar esse conceito do grid gerencial de Robert Blake e Jane Mouton para a gente fazer a nossa análise e integrar isso nas teorias das organizações. Orientação para pessoas, orientação para resultados. As relações entre pessoas através da hierarquia. Vamos supor que nós estejamos saindo do ponto, considerando que ninguém é zero, mas que saíram do ponto 1 para pessoas, 1 para resultados. Seria o ponto 1.1. Caminhando aqui, chegaríamos ao máximo, convencionando mesmo, né? O máximo para orientação para resultados seria o 9.1, tá certo? Enquanto que o máximo para orientação para as pessoas seria 1.9. No meio do caminho, o 5.5, metade para resultado, metade para pessoas. O foco, a preocupação, a orientação da pessoa, metade para pessoas, e do gerente, metade para pessoas, metade para resultado. E, finalmente, o 9.9, que seria o máximo de preocupação com o resultado, junto com o máximo de preocupação com pessoas, o que daria o estilo 9.9. Está claro, não? 2 eixos de coordenada, uma teoria bem conhecida, né? E próximo, então. Orientação, tentando, vamos analisar os 5 personagens dos 12 aqui do filme. O proprietário do serviço de mensageiro, o torcedor, seria 1.1, né? O publicitário, que seria 1.9, no estilo dominante, hein? O 5.5, que é o treinador, e o 9.9, que é o arquiteto. E vamos tentar aqui com vocês o que é mais difícil. Vamos começar a fazer o mais difícil. Que esse proprietário de mensageiro, que esse treinador, que esse torcedor e que esse publicitário são iguais. Vocês viram o filme, né? São iguais não no comportamento explícito. Eles são iguais nas concepções, nas estratégias, nas teorias, nos conceitos que eles têm sobre a natureza do homem no trabalho. O que eles explicitam, o que eles revelam nos comportamentos é que são distintos. A maneira de explicitar, de concretizar as suas identidades aqui, que são as mesmas, é que são diferentes. E a gente olha a expressão manifesta, mas não olha aquilo que leva àquela expressão. Tentando melhor explicar. Abaixo, como se fosse o iceberg, abaixo do nível d'água estaria o iceberg, o conjunto de concepções, de regras, de normas, de conceitos, de valores, de preconceitos, de idiosincrasias, de crenças. São os mesmos.
Quando parte para fora do iceberg, a parte que aparece. Este aqui tem um estilo, esse aqui comporta diferente. Eles têm comportamento diferente dentro da mesma teoria. A prática deles são distintas. A teoria é que é a mesma. E mais, esse aqui que é diferente. Na teoria e, portanto, na prática. Complicado isso, né? Está claro, não? Estou dizendo que os 4 aqui são iguais. Iguais em quê? Nas suposições, está claro? Nas teorias que eles têm sobre a natureza do homem no trabalho. Isto é raro se ver nos livros de administração. Porque os livros de administração, em geral, nos bons livros de administração, tratam bem disso. Esses livros de autoajuda não passam nem perto. Né? Quando a gente não quer aprender administração, a gente lê Os 7 Hábitos do Monge Inteligente. Não é assim o negócio? Vamos continuar. Primeiro, o estilo 9-1. Claro, esse é o autoritário clássico, né? Que a gente gosta de dizer que é, né, do tempo que teve seu modelo preciso, no tempo da Rainha Vitória, né? E que nós falamos muito do Fordismo, do Taylorismo, né? do Fayol, do Gulick, né? Do estilo clássico de gerência. O que é? Ele é o proprietário de serviço mensageiro, é o autoritário disciplinador que está aqui escrito embaixo. O que mostra o estilo no filme? Pressiona o tempo todo para fazer valer a sua opinião. Pouco se importa com os sentimentos, percepções e opinião dos outros. Impõe suas ideias, mesmo que tenha que pisar no calo dos outros. É obstinado, duro, voltado para resultados. Quer sempre ganhar nas discussões. É um ganha-perde. Ganha resultado, perdem as pessoas. Ah, sim, isso é o estilo clássico? Ou é um gerente que nós encontramos todo dia no mundo das organizações, hein? Toda hora a gente tem esse tipo de gente, não é isso? Vamos continuar. Qual é a premissa básica desse gerente? A premissa básica é: há um conflito irreconciliável entre produção e pessoas, entre foco dos resultados e nas pessoas. Por quê? Porque o trabalho é antinatural para a maioria das pessoas. Para a maioria, não diz que é para todos, para a maioria das pessoas. Claro, porque ele separa o mundo. Para ele, não. Para os outros é antinatural. Para mim, não, porque eu gosto. Qual é a opção desse gerente? Constranger, obrigar ao trabalho. Se o trabalho é antinatural, eu tenho que constranger a pessoa. Portanto, descrever bem o trabalho, definir bem o que deve ser feito. E a pessoa vai fazer, porque se ela não fizer, ela não vai ter remuneração, ela não vai ganhar, ela não vai ser promovida. Portanto, é preciso botar o homem certo no lugar certo. Já ouviram isso? Não? Ah, isso é antigo, né? Cada macaco no seu galho. Lembra disso, dessa expressão? Cada macaco no seu galo. Ah, é preciso escolher quem. Na moda agora virou o seguinte, modernamente se fala, é preciso ter o perfil da empresa, não é isso? Que em verdade é a mesma coisa, que é preciso colocar o cara encaixadinho no seu quadradinho. As pessoas para esse gerente são instrumentos de resultado, de produção. Portanto, para obtenção de gols, de metas, de objetivos. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vou ficar brigando com isso aqui o tempo todo. Hein? Modelo. Qual é o modelo desse gerente? Autoridade e obediência. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele tem por base a autoridade dele e a obediência dos subordinados. O supervisor planeja, dirige e controla o trabalho. O subordinado executa. O planejamento, portanto, é separado da execução. Aqueles que pensam e aqueles que fazem. Aqueles que decidem, aqueles que executam. Gerentes, todo dia encontramos com pessoas assim, os resultados são o que importam, porque os fins justificam os meios. É claro que esse estilo dá bom resultado a curto prazo. A dúvida que se coloca é se esse estilo dará resultado a médio e longo prazo. Né? Mas que ele dá resultado. Tem uma confusão. Chega alguém botando ordem no recinto, muitas vezes isso dá certo, a curto prazo. Mas ele traz também o germe da contramudança e da contracultura. Quando eu penso nisso, eu fico me lembrando, quando eu fui trabalhar, a primeira vez, ainda estagiário em Furnas, uma grande empresa, e fui trabalhar na área de operação de usina mesmo. Né?
E eu estava lá na usina de Furnas e eu vi aquela confusão, não só... Aí eu percebi que alguns funcionários chegavam com um cartão de ponto e tinha alguma coisa na mão deles que eu não sabia o que era. Eles soltavam aquilo dentro do relógio de ponto, era sal. Depois que eu vi que eles tinham uma criatividade contra a organização, né? E eles botavam sal no relógio de ponto para escangalhar a máquina. Isso me fez lembrar do francês. A gente não sabe, o operário antigamente trabalhava de tamanco. Tamanco em francês é sabor. Veio a expressão sabotagem, que nós falamos sabotagem. Veja só que interessante. O cara tirava o tamanco e enfiava dentro da máquina. Pá! Para estragar a máquina. Essa era a sabotagem dos operários, a criatividade, a contramudança e a contracultura. Uso da hierarquia desse gerente. Eu, sozinho. Eu decido, veja como é que muda a hierarquia. Eu decido, os subordinados executam. Eu planejo sozinho. Eu uso a hierarquia sozinho. Como é que é o conflito, a negociação? Como é que ele resolve o conflito? O conflito é sufocado. Você pode fazer o conflito acabar na organização de diversas maneiras. Uma delas, se a pessoa está com tosse, eu posso parar a tosse colocando esparadrapo na boca do indivíduo. Ele para de tossir, mas morre de asfixia. A maioria das pessoas nas organizações estão sufocadas, mortas, psicologicamente, por estilos de liderança que impediram que elas participassem, que elas contribuíssem, que elas tivessem voz, que elas pudessem fazer valer as suas opiniões. As pessoas não botam esparadrapo na boca, mas faça o que eu estou mandando e calha a boca. O que importa é cumprir a tarefa para esse gerente e não concordar ou compreender. É assim que ele resolve o conflito. A organização formal versus as organizações formais. Nesse tipo de cultura, as organizações começam a se criar em tribos, em panelinhas, em cliques, em igrejinhas, que vão se botando e uma brigando contra a outra. A divergência. A divergência é vista como prima irmã da insubordinação e da disciplina. Imagina como é que pode, né, me bypassar ou divergir do que eu estou dizendo. E a criatividade, portanto, e o empenho, como disse, são anti-organizacionais. Você quer fazer o cachorrinho andar? Você pode fazê-lo de muitas maneiras. Uma delas é dar um chute no traseiro. A técnica CB, né? CB, vocês entendem o que quer dizer o B, né? Chute no traseiro. Eu quero que o cachorrinho ande. Eu dou um chute no traseiro dele, ele anda. Não é ele que quer andar, é eu que quero que ele ande. Eu quero fazer o funcionário andar. Eu faço o quê? Ameaça, punição ou sedução. Eu quero fazer o funcionário andar. Se você não fizer a meta, eu te demito. Tem que obter resultados. Não é assim hoje? Isso aí dizer que está atrás, que não sabe que estão usando esse estilo. Tem que obter resultados. Ameaça, punição, demite se não tiver o resultado. Nem assim? Ou, se você vender mais, ganha mais. Se ganhar... Aí o camarada, você vai seduzido. Você pode fazer o chute no traseiro positivo, ou o chute no traseiro negativo, ou o chute positivo. Balança o ossinho na frente do cachorrinho. O cachorrinho também quer andar. Não. Quem quer que ele ande é você. Ele quer pegar o osso. O funcionário quer pegar o salário. Ele não está motivado. Vamos continuar. Vejam bem, esse é a mesma coisa. Eu quero fazer o cachorro andar, o primeiro é o chute no traseiro, o segundo é o balanço assim. A técnica do chicote ou da cenoura, que o professor falou em sala de aula para vocês. Para aqueles que já estudaram há muito tempo também lembram isso, porque ele falou. Não é? Até ser forçado a tomar partido, o publicitário demonstra uma relativa indiferença ao resultado do júri. Ele é preocupado com relações humanas. Piegas, né? Estamos falando aí a má e forma de relações humanas. Ele fica rabiscando ou faz jogo da velha, é um dos ansiosos para ver tudo acabado, mantém conversa fiada constante com o fito de estabelecer boas relações e camaradagem, quer ser aceito e agradar o interlocutor. Estilo 19, relações humanas, boa praça, grupista, country club.
vaselina, todo mundo. Como é que eu quero? Como eu sou agradável, ou as pessoas produzem. Vacas felizes é que dão bom leite. Se as pessoas foram bem tratadas, elas vão ser produtivas. Isso é um equívoco, hein? Também. No fundo, esse cidadão publicitário é exatamente igual ao outro. Por que ele é igual ao outro? Porque ele também acha que há um conflito irreconciliável entre resultados e produção e pessoas. E também que o trabalho é antinatural para a maioria das pessoas. Mas, diferentemente do outro, ele, ao invés de dar o chute no traseiro, ele balança o ossinho. Está claro? A forma de se comportar é diferente. A teoria que eles têm sobre a natureza humana é igual. E o que os caracterizam é a forma de pensar, não é de agir. É isso que a gente tem que olhar. Nada mais prático do que uma boa teoria. Nada mais prático. Porque se a teoria for ruim, nós estamos tendo uma má prática. O problema é qual é a teoria adequada para que a gente consiga melhores resultados no mundo das organizações. Olha só. E aí, como é que ele diz assim? Esse é um discurso que todo mundo gosta. O homem é a medida de todas as coisas. Quem é que não vai concordar com isso, né? Só o amor constrói. Somos uma grande família. Lembram do Joel no Flamengo? Era o titio Joel. Vê o que ele fez com o Flamengo. Quase que o Flamengo foi rebaixado. Titio Joel. Né? Aí, vacas felizes dão bom leite. Aqui é uma confusão entre grupo social e grupo funcional. As pessoas não precisam se amar para serem produtivos. Elas precisam se respeitar. Elas podem até não se gostar, mas se elas se respeitam, elas podem trabalhar. Como criar um clima de respeito? Não é que todo mundo... O grupo que vai tomar chopp não é o grupo que você vai montar a sua empresa como empreendedor. As pessoas que você gosta de festejar não precisam ser as mesmas que você vai trabalhar. É verdade que dentro da trincheira, quando as balas passam e o inimigo comum está junto, se formam verdadeiras lealdades, fraternidades e até grandes amizades, mas também grandes dissensões. Mas vocês trabalham junto na mesma trincheira. Então, há uma diferença entre grupo social e grupo funcional. O gerente publicitário acredita que se as pessoas todas forem um grupo social, ela vai ter um bom desempenho. O que acontece num gerente tipo publicitário nas organizações? Festa de fim de ano é uma beleza. E a festinha de aniversário? E a festa junina? E o Beer Night de sexta-feira? Conhece isso? Que fica na segunda e na terça-feira, todo mundo conversando como é que foi legal sexta-feira, no Beer Night. Mas produção mesmo, nada. O que ele acaba tendo é o mínimo denominador comum de desempenho. Ganham as pessoas, perdem os resultados. Mas ele acha que se as vacas estiverem felizes, elas vão ser produtivas. Então, o desafio do gerente é como ele ser aceito, como ele é legal, como ele é bonzinho. E, às vezes, esse cara é um técnico muito bom. E que o subordinado não quer fazer o trabalho, bota a mão no ombro dele, chefe, estou com um problema. Ele, ao invés de fazer o cara fazer o trabalho de novo, orientá-lo a fazer o trabalho de novo, reorientá-lo, não, ele pega o trabalho e faz e leva para casa. E faz no fim de semana. Ele diz assim, eu não vou dizer que o trabalho dele está tão ruim. Eu prefiro fazer de novo, porque, claro, ele sabe fazer melhor do que os outros, ele acaba fazendo e acaba se tornando empregado dos seus subordinados. Mas é o boa praça. Todo mundo gosta dele. É o sujeito legal, mas um péssimo gerente. Como é que é o uso da hierarquia? Ele é o tio Joel. O Joel é um bom exemplo, né? O Joel é um bom exemplo porque é sempre com todos. Chama a galera lá, bota o Bruno junto, né? Bota o Bruno, junta todo mundo, alvos gerais. Ele faz o modelo é a abdicracia. Eu passei aqui? Acho que eu passei um. Passei um, vou voltar aqui. Aí, não. Aí. Não, é o próximo. É agora. Ah, então tá certo. Aqui mesmo. Agora tá. O modelo é a abdicracia. Ele pensa que é um democrata, mas ele é um abdicrata.
Ele abdica da responsabilidade e da autoridade dele para tomar decisões. Ele, portanto, ele define alvos gerais. Precisamos aumentar os resultados da nossa unidade aqui, da nossa equipe. Todo mundo concorda com isso, mas ele não diz em quanto vai aumentar, quem vai ser responsável por quê, quem vai ter que fiscalizar o quê, quando que a gente vai fazer o acompanhamento dessas metas. A gente fixa alvos gerais que todo mundo concorda, mas também ninguém faz nada. Generalidade, o nosso objetivo é o homem. Isso não quer dizer absolutamente nada, do ponto de vista concreto, objetivo, no mundo das organizações, que busca resultados, propósitos, né? Como organizar o trabalho, esse é o desafio do gerente publicitário, 9, né? Como organizar o trabalho de modo que as pessoas se sintam felizes e confortáveis. Porque se elas estiverem felizes e confortáveis, elas vão ser produtivas. Essa é uma teoria equivocada. Por que que ele acha isso? Porque o ser humano é avesso ao trabalho, na maioria das pessoas. Porque o trabalho é antinatural para a maioria das pessoas. Como é que é o uso da hierarquia? Um com todos, como eu estava dizendo. Ele decide sempre a galinha e seus pintinhos. Bom, uma reunião que tinha que ter 3, 4, acaba tendo 10, 15. E todo mundo que vai para a reunião tem que dar um palpite. Afinal, foi chamado para a reunião. E a reunião que era para levar meia hora, leva 3 horas. E todo mundo dá palpite, todo mundo fala, e sempre é o grupo que decide. Porque ele é um chefe democrata, lembram? É um chefe abdicrata. Ele transfere a decisão para o grupo. O que o grupo achar é o que eu farei, porque eu tenho espírito de equipe. O grupo é que determina, a minha equipe é que sabe das coisas. E ele nunca sabe de nada. E fica sempre bem com todos. Sempre tapinha nas costas, vaselina, mão no bolso, pergunta pela família. Sabe o nome de todos os parentes do funcionário? Pergunta sobre... Conhecem gente assim, não? Né? Ah, como é que ele resolve o conflito? Conflito e negociação, harmonia superficial. Ah, não veja a coisa assim pelo lado tão triste, tão ruim. Tem esse lado aqui positivo. Ele está sempre buscando olhar o lado bom das coisas e minimizar o problema. A empresa vai à falência. Ele, não é em falência, é uma concordatazinha pequenininha. Ele está sempre descrevendo. Para cima ele também só leva coisa boa. Para baixo também. Ele não gosta de chatear os outros com notícia ruim. Aí um dia ele chega para você e diz assim, o conselho está quebrado, Wagner. Aí você cai da cadeira. Isso eu não sabia. Sabia? É. Aí, ó, livra-se do ônus psicológico da decisão, está sempre vendo o lado positivo. Criatividade e empenho, foco na dimensão social. Aquilo que disse no início, as festinhas, a reunião, o foco é a reunião. Né? Mandar uma pessoa embora, jamais. Né? Afinal de contas, são todos colegas, e o ser humano precisa ser sempre exaltado. Agora temos outro estilo aqui, que estamos chamando de ausente de corpo presente, que é o nosso torcedor, né, que estava doido para ir embora. Nós não estamos falando aqui de mau caráter ainda. Podemos até discutir fachada, pessoas manipulativas. Estamos falando de estilos que são autênticos, mas existe também os fachadas. Existe também aqueles que fazem isso teatralizando comportamentos. Estamos falando aqui de estilos de pessoas que ficaram assim por circunstâncias a mais diversas. Um estilo tipo mensageiro 91, muito sobre as pessoas, muitas vezes levam nas organizações a pessoas acreditarem em ser ausente de corpo presente, que é o nosso torcedor aqui, explicitado no filme, que é o seguinte, não se envolve com decisões, exceto para alcançar objetivos pessoais. Acabar logo o julgamento para ir para o jogo. Porque o negócio dele era o jogo. Não era o trabalho que ele tinha que realizar ali. Constantemente está contando anedotas que nada tem a ver com o tema em discussão. Circulando pela sala, consultando o relógio, jogando bolinhas de papel. Perguntando para que time você torce. Pô, o meu time vai comprar o Neymar, sabia? Permanece neutro do princípio ao fim da discussão. Ele é aquele sujeito que diz que eu nunca me arrependi daquilo que não disse. O que esse cara pensa? Que existe um conflito irreconciliável entre interesses de produção, de resultados, e das pessoas. Que o trabalho é antinatural para a maioria das pessoas. Mas a opção dele não é nem por um, nem para o outro.
É como eu vou me autopreservar no mundo do trabalho e continuar na folha de pagamento. Ele se transforma no camaleão organizacional. Como é que a gente muda de cor para se ajustar ao ambiente para continuar na folha de pagamento? O problema é sobreviver, meu amigo. E que se dane o trabalho. Eu estou aqui para ganhar minha grana e tratar da minha vida. Às vezes, essas pessoas são altamente capazes. Um excepcional pastor, um grande professor na universidade, um grande orador fora, mas na empresa ele não faz nada. As pessoas não valem pelo que sabem nas organizações. As pessoas valem pelo que fazem na organização. É inacreditavelmente grande o número de pessoas que, nas avaliações de desempenho, por exemplo, analisam o que a pessoa sabe. Mas ele é um engenheiro, e essa é uma digitadora. Ah, não, o engenheiro é muito mais qualificado que engenheiro, e a digitadora é apenas digitadora. Meu amigo, nós estamos avaliando a digitadora como já digitadora, e o engenheiro como engenheiro. Não é o grau de educação, de cultura, de preparo que os diferencia no desempenho das funções de cada um. Mas, às vezes, um prestígio externo granjeia para ele um desempenho muito importante na organização que ele, em verdade, não tem. É o estilo 1-1. Um para a pessoa e um para resultados dentro da empresa. Ele diz assim, olha, como ser visto e não ser lembrado. Tem pessoas que têm... Olha, não estou falando ainda de caráter, hein? Estamos falando de pessoas com estilo legítimo. Que sem perceber, sem se dar conta, claro, vão ter que fazer um bocado de psiquiatria para se resolverem, mas elas nem se dão conta de que são assim, até acham que não são. Como ser visto e não ser lembrado. Modelo é a sobrevivência, como disse, o camaleão organizacional. Autopreservação, manutenção na folha de cada um. Como é que esse gerente faz? Ah, meu amigo, você, meu subordinado, faz o que você quiser, contanto que não me amole. Cada um cuide de si, porque comigo é a lei de Muricy. Quer fazer isso, faz. Não quer, não faz. Ele só fica... Como é que ele vai continuar na empresa? Sempre neutro, portador de mensagem. O 19, o publicitário, melhora as coisas, para cima e para baixo. Né? O 91 não tem dúvida. Hierarquia em cima dos subordinados. Esse aí não. Ele apenas traz as mensagens. De baixo para cima, de cima para baixo. Sabe aquele sujeito que nunca disse nada a não ser o que os outros disseram, e ele disse o que os outros disseram, e diz que os outros é que disseram, ele nunca diz nada. Vamos continuar. Sempre faz o que está no gibi, quer dizer, ele só faz o que está minimamente, mínimo, para continuar na folha de pagamento. Como é que ele resolve o conflito? Ele finge que não está vendo conflito, ora. Ignorar, e vai se meter numa confusão de conflito. O conflito é ignorado, porque ele está noutra. Né? Os outros discutem o tempo todo numa equipe, numa reunião, ele fica caladinho. E fica tão caladinho que ele olha para ela aqui e diz assim, presta atenção no que ela está falando. E presta atenção no que ele está falando. E presta atenção no que ela está falando. E os três que eu estou prestando tanta atenção neles, acham que eu estou concordando com o que ele está falando. Estou pensando no jogo. Mas eu estou dando a impressão que estou concordando com ela. É inacreditável. Eles fazem isso. E, às vezes, na hora dos três votarem quem deve ser o gerente, me escolhem. Porque eles acham que eu concordo com eles. Tem pessoas que são promovidas por causa disso. Não pense que isso é só em serviço público e em assessoria, não, hein? Isso existe em grandes multinacionais, em burocracias complexas. Né? Os outros discutem, ele fica calado. Mas aí ela pergunta para mim, o que você acha disso, Wagner? Aí eu não tenho dúvida. Olha, este é um assunto muito complicado, né? Eu acho melhor a gente fazer uma pesquisa. Ou vamos criar um grupo de trabalho para resolver isso. Ou precisamos de mais dados para equacionar melhor o problema. Ou repete o que ela disse, repito o que ele disse, repito o que ela disse, aí ela já fica nervosa e toma a palavra de mim. E eu não disse nada, eu disse o que eles disseram. E não disse nada, apenas repeti o que eles disseram. E agradei a todo mundo e dei a impressão de que participei, sem ter participado de nada. Reparem nos gerentes que vocês têm, nos colegas que vocês têm, se não tem gente assim ao lado de vocês, todos os dias. Sim, ele é muito preparado. Aí ele se protege do intelectualismo. O que você acha disso? Bom,
A teoria XYZ diz assim, a teoria ABC diz assado. E ele começa a justificar tudo por um intelectualismo, e é preciso ver congregação de professores. Como é um negócio... Eu não vou falar uma palavra grosseira, porque é isso mesmo, né? É uma masturbação absoluta. E ninguém diz nada. Diz só o que os outros disseram. Eles mesmos não dizem nada sobre o que acham do assunto. E a justificam no intelectualismo. Não é só congregação de professores. Às vezes, conselhos de administração. Vai ver o plenário do CRA, para vocês verem se não é assim também. Então, ó, outra coisa, ele gosta de espalhar material sobre a mesa e mostrar que está sempre ocupado. Sabe aquele herói sofredor? Está sempre sofrendo, muito trabalhando, a mesa dele está sempre confusa, o paletó certamente, se você usa paletó na cadeira, e ele está sempre reclamando de tanta coisa que ele está fazendo, mostrando-se ocupado. E causa com isso uma impressão muito positiva, que o ajuda na sobrevivência da empresa. Ele sempre diz o seguinte, deixa que o tempo resolve. Numa reunião, ele nunca, de 10, ele é nunca o primeiro. Porque o primeiro chega o segundo, pergunta a ele o que ele acha da reunião, ele vai ter que dizer, muito menos o terceiro. O primeiro pode começar a brigar com o segundo, vão pegar a minha opinião. Também não vou ser o 10º, porque o 10º vou dar a impressão de que eu não estou afim do assunto. Então eu sou o 5º. Já estão os 4 brigando lá, eu fico na boa. Chego, sou visto, mas não sou lembrado. Sou um presente de corpo, mas ausente psicologicamente daquele acontecimento. Ele diz assim, nunca me arrependi daquilo que não disse. Conhece pessoas assim, não? Boca fechada não entra mosca. Criatividade, às vezes é criativos fora do trabalho, como eu disse. E com isso ganha boas prestígios, mas sempre enterra sugestões. Sugestão é aborrecimento, bota na gaveta. Contribuição dos colegas, do subordinado, de todos muito. Ele não quer confusão. O importante é manter tudo como está. Porque ele está voltado para a autopresença e para fora da organização. Para os bicos, para as fugidas, para o paletó na cadeira, para o prestígio, para o jogo de futebol. Como nós vimos no filme. Agora vamos ao quarto estilo, que é o meio do caminho, né? 5 para a produção, 5 para a pessoa, que é dividir as diferenças. É o árbitro das divergências. É o ator Martin Balsam, que é no filme o coordenador da reunião, né? Esse também foi um ator muito cérebro. Ele é conciliador político e parlamentar. Procura fazer um bom trabalho no júri. Articula e tenta aproveitar as sugestões dos outros. Aceita a proposta de votação e outras sugestões que recebe. Busca soluções razoáveis, aceitáveis, mesmo que não sejam as melhores. O que esse cara acha sobre o trabalho? Há um conflito também irreconciliável entre produção e pessoas. Mas o importante é dividir para reinar, se o trabalho é antinatural para a pessoa. Portanto, como é que é a minha opção? Vou acomodar os interesses de resultados e de interesse das pessoas. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Devagar com o andor, que o santo é de barro, não é isso? É meio termo, o meio da estrada. É o homem organizacional. O que as pesquisas sérias, quando há pesquisa no mundo das organizações, né, que o que se chuta pra caramba, mas quando há pesquisa, mostram que esse é o estilo mais comum de liderança nas organizações. Sabe aquele cara que tem o leitinho molico na sua mesa? E uma barrinha de cereal para fazer um lanchinho depois do almoço? Às 4 horas, antes de ir embora às 5? Porque quando chega às 5 horas, ele bate o ponto e vai embora? Conhece o estilo? Ele se dedica à organização. Sabe aquele que tem o linguajar igual? A gente até, pela maneira de falar, a gente sabe até que empresa ele é. É em nível D, a nível D, sabe como é que é? Eles falam exatamente assim. É a maioria dos gerentes. Qual é o modelo? Tradições, hábitos e costumes. Ele baseia-se no que é feito, nos precedentes, nas práticas do passado. Decisões sem julgar o julgamento. Eu não aguento, cara, que é uma coisa terrível. Está dito assim na Lei 8666. Ele sabe o regulamento de cor. Porque o artigo tal do regulamento, do regimento, é um negócio, é quase que você... Está tudo no livrinho. Quem decide é o manual.
Quem falava do livrinho era o Dutra, né, o presidente Dutra. Está no livrinho, o livrinho era a Constituição para ele. O estilo burocrático de gestão. Ele não busca a excelência, ele busca a cópia. Soluções viáveis, sim. Ele consegue resultados? Sim. Os outros também. Ele até talvez consiga um pouco mais, mas não são as melhores. Vamos evitar os extremos. Né? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Devagar com andor, que o santo é de barro. Conhece essas frases? Né? Devagar se vai ao longe, nem tanto à terra, como disse, nem tanto ao céu. O mundo não se fez em um dia, até Deus descansou num. Bom, os judeus dizem que é num dia, os cristãos dizem que é no outro, mas que descansou, descansou. Né? O mundo não é o campeão moral, mesmo quando perde. Eu me lembro em 78, os mais jovens aqui não lembram, os mais velhos lembram. O Brasil foi eliminado da Copa, perdeu a Copa de 78 na Argentina, mas não perdeu nenhum jogo. Aí o treinador da época, numa declaração realmente desse estilo, assim, o Brasil foi campeão moral, porque não perdeu o jogo. Campeão moral é uma ova, quem foi campeão foi a Argentina. Né? O campeão moral. Né? Imagina. Eu que sou vascaíno posso dizer, vai ser vice no inferno, que eu não aguento mais. Eu quero ser campeão, mano. Ser vice é um horror. O cara ainda vende 5 jogadores no meio, quando o time estava em primeiro lugar, foi lá para trás, pô. Mais um pouquinho ia ser rebaixado. Então, vejam, a sabedoria está no meio, ele fica pensando nisso. Né? Uso da hierarquia, um a um. Como é que faz esse gerente? Ele tem horror do bypass. Horror. Chefe é ele, então ele chama um e fala. Chama o outro e fala. Chama o outro e fala. Mas não bota os 3 juntos. E eu fico sabendo de tudo e decido sozinho. Um a um. Às vezes tem que fazer assim, sim. Às vezes tem que fazer com todos, sim. Às vezes tem que fazer sozinho, sim. Claro, mas esses estilos têm quase que totalidade de preferência por um uso de hierarquia apenas. Como é que ele resolve o conflito? Como é que eu vou agradar a gregos e troianos? Como é que eu vou agradar a produção e as pessoas? Eu tenho que dividir as diferenças, conciliar, né? Fazer o jogo. Perde, perde. Perde as pessoas, perdem os resultados organizacionais. Por que perde? Porque podiam ter excelência. Tem apenas aceitabilidade. Podiam ter a otimização de resultados e de benefício para as pessoas, mas tem apenas o meio do caminho de uns e para os outros. Perde, perde. É a ditadura da maioria. Todo mundo acha que democracia é voto. Democracia não é voto. Isso é um equívoco. Democracia é voz, em que a maioria coloca suas razões para a minoria. E a minoria expõe suas razões para a maioria. E um entende as razões do outro. E com serenidade e coexistência pacífica se resolve e se dá uma solução. Que pode ser até por voto, mas pode não ser por voto. A gente pensa, veja aí o sistema brasileiro, que nem discussão tem. Que é diferente. A gente não busca um processo efetivamente democrático. Porque as pessoas podem ter, o filme mostra isso, a possibilidade de, ao conversar, alterar as suas sugestões. Tem um autor americano, tem um autor que foi um grande executivo americano, certamente um dos maiores da história do mundo, chamado Alfred Sloan. E ele dizia o seguinte, foi um dos caras que mais influenciou o pensamento de Peter Drucker. Quem lê os livros de Peter Drucker, volta e meia vai encontrar uma referência do Drucker ao Alfred Sloan, que foi presidente da GM. Ele transformou a GM de uma empresa menor na maior empresa automobilística da época em que ele era presidente. O Ford dizia, o povo americano pode ter o carro que quiser, da cor que quiser, contanto que seja preto. Por isso que os carros eram todos pretos, né? E ele vendeu o carro e fez uma indústria fantástica, um sujeito, né, fantástico. Agora o Alfred Sloan veio assim, não. O povo americano pode ter o carro da cor que quiser. E ainda chegou um momento que o carro que mais vendia-se nos Estados Unidos era vermelho. Agora aqui no Brasil ficou cinza, preto e branco. Né? Não escapa, né? Mas vejam, esse cara ele dizia o seguinte, quando todo mundo pensa igual, ele não decidia. Porque ele dizia, né,
que é a ditadura do consenso. Vamos pensar um pouco melhor para ver se não tem alternativa. O Druck cita isso na sua obra, que o nosso Nelson Rodrigues traduziu de forma excelente, que é, né, que a maioria é burra. Né? Eu dizia isso? Não é verdade? A unanimidade é burra. Então é preciso ter discordância, que a solução, o encontro dos pontos de encontro na divergência, onde a gente vai encontrar os pontos de encontro na convergência. Então, e não é necessariamente por votação. A votação é uma forma de expressão e de decisão, mas não é a única. Ele sempre decide por votação. Contemporização, bom senso. Bom senso pode ser coisas tão diferentes como A e Z de uma pessoa para outra. Cada um tem o bom senso que acha que é super bom senso. Quem acha que não tem bom senso? Né? E horror ao bypass, como disse. A criatividade, com base na cópia e na adaptação. Ele nunca está na frente, mas ele está sempre copiando os outros. Adoro um benchmarking. O que o pessoal está fazendo aí? Não é que a gente não possa fazer e não deva, claro que devemos. Estou dizendo que esse estilo do nosso treinador, ele era o treinador, né? Do nosso coordenador da reunião, é o estilo que está sempre buscando o benchmarking. Né? O que os outros estão fazendo aí para a gente copiar também? Para ele não correr o risco. Ele está sempre buscando um equilíbrio entre o status quo e a mudança. Brainstorm é a técnica preferida. Reúne todo mundo fala a tempestade de ideias. Né? Todo mundo dá uma ideia, ele escolhe alguma. E qual é que a gente vai escolher aqui? Por votação sempre, ele escolhe, pode ser a pior. Porque ele não discute, ele escolhe. Né? Empenho, é o homem organizacional. Sim, antiguidade para esse cara é posto. A galera nova, os outros têm mais que ralar. Já ouviram isso? Cultura, né? Quem chegou agora, como disse o Romário, né? Quem chega, que o cara está chegando agora já quer sentar na janela? Não, vai para trás do ônibus, vai para o meio. Né? Antiguidade é posto. Quem está antigo é que chega e fica na janela. Não foi assim que ele falou? É isso. Bom, eu estava querendo dizer que aqueles quatro são iguais. Por quê? Naquilo que eles pensam. Eles são diferentes naquilo que eles se comportam. Que mostra o filme. Esse aqui é o diferente, que é o Peter Druck, pai da Jane Fonda, né? Foi um grande ator também. Genuíno interesse pela tomada de decisões válidas. Em nenhum momento ele disse que o cara é inocente. Ele disse, há uma dúvida razoável. Se ele tem certeza, pode ser provável. Possível, pode ser possível que ele seja culpado. Podemos, talvez, até estar inocentando alguém culpado. Dúvida razoável é um conceito importante. Discussão e deliberação é que leva ao consenso. A busca do consenso se faz pela, repito, a minoria entender as razões da maioria. E a maioria tentar explicar para a minoria as suas razões. Ouvir a minoria, formar convicções, busca compreender os argumentos dos demais, mesmo que não concorde com eles. Introduz crivos de racionalidade na discussão. Testa a validade do testemunho e da legitimidade das premissas dos demais jurados. Ele busca, portanto, a excelência de resultados e a automotivação. Ele não diz, sei que estava esperando isso, que ele diz que o conflito, né, é... Outro diz que é irreconciliável, que o conflito é conciliável, não. Ele diz que o conflito é inevitável nas organizações. Sempre há conflito. Mas o conflito pode ser, porque ele faz parte, ele é inerente ao mundo das organizações. Até na organização familiar. Ele não diz o contrário, hein? Esse é um equívoco clássico dos livros de teoria de administração, de quase todos que nós lemos aqui, de autores brasileiros, que dizem que eles pensam o contrário. Ele não diz o contrário. Uma coisa pode ser diferente sem ser contrário. Está em outro comprimento de onda. Não são lados opostos do mesmo segmento. Está claro o que estou dizendo? Ele está em outra frequência. E nós estamos falando aqui de teoria X, de teoria Y. Aspectos humanos da empresa. Quem não leu, leia. Está no site do Conselho Douglas MacGregor. Os livros de administração, de teoria da administração, em geral, dizem que teoria X é o contrário da teoria Y. Errado, estão errados. O autor não leu os livros e está falando besteira, e ensinando besteira. E nós, professores, repetindo besteira. Porque o autor nunca disse isso.
Ele diz que o conflito é inevitável e inerente à organização, que esse é uma minoria de gerentes, sim. Que o homem pode, ele não diz que o homem é. Poder é uma coisa, ser é outra. Portanto, é preciso conhecer pela experiência quem pode e quem não pode. Não é quem é e quem não é. É preciso localizar as causas e examiná-las dos conflitos. Portanto, a opção é administrar os conflitos à mesa. Se você coloca os conflitos, seja ele quais são. A gente ainda vai tratar aqui uma vez um filme, eu sei que esse filme é conhecido por todos, que essa história é famosa, por exemplo, né? Romeu e Julieta, os Montecos e os Capuletos. Né? A briga entre família, nas organizações também, produção e venda, pessoal e financeiro, contabilidade e marketing. Como brigam, né? Está lá no Shakespeare, Romeu e Julieta. Ou vocês podem discutir também a discussão da dupla, da equipe de dois, da Díade, Casa de Bonecas, do Ibsen, ou Kremer e Kremer, que é um filme clássico também, e outros filmes também, onde você tem o chefe e o subordinado, o pai e o filho, o padre e o crente que se confessa. Infelizmente, em algumas famílias, o marido e a mulher. Digo infelizmente porque o marido quer ser chefe, né? Ao administrar conflitos à mesa. Modelo autodireção e autocontrole. Ele acredita que possa haver autodireção e autocontrole nas organizações se as condições forem favoráveis. Não quer dizer, tem sempre um se. Como criar, portanto, condições para que haja autodireção e autocontrole, tá? E é que haver participação genuína. E participação genuína não é voto. Pode ser até também voto, mas é fundamentalmente voz. Que as pessoas podem contribuir, independentemente do nível. Existe um conceito múltiplo de liderança, que as soluções são variadas num melhor processo. O processo pode ser um melhor ou não, dependendo de ser adepto da liderança situacional ou da liderança contingencial, ou do melhor estilo, como a gente vai ver mais adiante, em outro dia. Uso da hierarquia múltiplo. Esse executivo, que é o arquiteto do filme, Peter, né, 99, ele sabe que se está havendo uma crise, o avião está caindo, não vai chamar a tripulação para discutir. Ele tem legitimidade da equipe dele para decidir sozinho, que só ele sabe. Para que vai chamar outro? O avião vai cair no chão. Está tendo um incêndio? Sim. Infelizmente, os incêndios nas organizações, a falta de energia para refrigerado, não são comuns, não acontece todos os dias. É sempre uma crise. Mas, felizmente, né, o Drucker também fala, citando o Alfred Sloan, que ele diz o seguinte: eu nunca vi um problema que não possa esperar 90 minutos. Porque ele perguntou ao Sloan por que ele, sempre que fazia consultoria, ele ficava 90 minutos, ninguém interrompia. O telefone não tocava, o e-mail não chamava, tá certo? Nada tocava, ele conversava com ele 1h30. Aí o Drucker perguntou, mas por quê? Como é que você consegue? Ele falou, olha, o Drucker, tem 2 pessoas que podem me interromper. A minha mulher e o presidente dos Estados Unidos. Como o presidente dos Estados Unidos não me telefona nunca, não há problema. Ele não telefona, não vai interromper. Mas se ele telefonar, eu atendo. E a minha mulher também. Mas também ela sabe como eu sou e também ela também não liga. Então, eu tenho 90 minutos. A tirania da urgência. Pessoas ansiosas como eu têm muita tirania da urgência, é verdade. Mas todos os problemas se resolvem com 90 minutos. Sabe aquele papel que fica 48 horas na mesa? Que a gente não faz nada com ele? Por que ele fica 72, hein? Rasga, joga fora. Se ele ficou 48 horas na mesa, ele não precisa mais. Pode jogar fora que ele não vai servir para nada. É a tirania da urgência. Né? A gente queda-se à urgência. Ele diz, né? A negociação, comprometimento. Quando se tem vez e opinião, se tem compromisso. É aquele negócio do sanduíche de queijo e presunto. A galinha está envolvida. Ela botou o ovo e se mandou, mas participou.
Mas o porco está comprometido, deu pedaço dele para fazer o bacon, para fazer o presunto. Se você tem voz e opinião, você participa efetivamente, você está comprometido com aquilo. Agora, se você está envolvido, falou lá, votou e você não está nem aí para isso. Como eu vou comprometer efetivamente as pessoas, fazendo com que elas deem pedaço de si, que aí elas vão fazer aquilo efetivamente. Integração dos objetivos individuais e organizacionais. Que piada, né? Esse negócio de dizer que os objetivos da empresa são os objetivos das organizações. Ele não acha isso, não. O objetivo de uma pessoa não tem nada a ver com o objetivo da empresa. O objetivo da empresa é o objetivo da empresa. Vamos falar claro? O objetivo da empresa é o objetivo do dono da empresa, dos acionistas majoritários da empresa, daqueles que têm o poder na empresa. Se você achar que você tem o objetivo da empresa, você não tem. O problema, o desafio dele é como eu integrar. Como eu fazer com que os objetivos da empresa sejam realizados através dos meus objetivos? E como os meus objetivos são realizados através dos objetivos da empresa? Essa aqui é a integração. Marido e mulher também. São duas pessoas. Como um realizasse através do outro. Para se realizar. Porque senão fica uma relação que não tem integração. Essa é uma questão fundamental. Esse é o desafio do gerente. Cooperação entre os diferentes. Buscar na diferença os pontos de encontro. Porque é na diferença que a gente vai crescer e enriquecer. Justaposição. Quem tem a informação tem a decisão. Porque senão fica a decisão, as organizações se transformam em arquipélagos de ilhas que não se intercomunicam. O sujeito da área X, o outro da área Y, ninguém entra no meu cercado, aqui é o meu quadrado, cada um no seu quadrado. Não é assim. Ele não sufoca as individualidades, porque as pessoas têm as suas individualidades. Nem os dedos das mãos são iguais. As pessoas dentro da mesma empresa são diferentes. Têm aspirações diferentes. Tem desejos diferentes. Como você criar condições objetivas de trabalho que façam com que essas pessoas se realizem naquilo que fazem e, portanto, realizam os objetivos da organização? Valoriza o debate e estimula o contraditório. Democracia é o contraditório. E a solução desse contraditório? Vou tomar uma costa aqui. Já passei direto. Mais um. Agora. Portanto, a criatividade. Inovação é como transformar o novo no economicamente produtivo. Não adianta dar ideia. Eu tenho horror de dador de ideias, aliás, eu pessoalmente. Não sou 99, claro, mas eu tenho horror de dador de ideia. Tem sujeito que tem uma capacidade enorme de dizer o que deve ser feito, contanto que ele não tenha que fazer nada. Eu tenho um plenário assim, vocês precisam saber. Ainda bem que está gravando para eles verem, né? Eles dão uma porção de ideia. Agora, vem fazer, malandro. Né? Não vem dar ideia, não. Faça também junto. Tem que participar do planejamento e da execução. Justapor planejamento e execução. Se comprometer, não ficar envolvido. Né? Portanto, é transformar o novo no economicamente produtivo. Não adianta ter uma boa ideia se ela não se transformar em realidade. Ela é apenas uma boa ideia e mais nada. A liderança é transitória e perecível. Fluminense, campeão 3 vezes, vai jogar agora com um timinho de segunda, perde depois que foi campeão, na hora de pegar a taça. Viu como é que é? Sapato alto? É isso. Quem está em cima, perecível, é o que primeiro azeda. A nata do leite, mestre, é a que primeiro azeda porque ela está em cima. A gente ganha o time, bota o sapatinho alto, né? E vamos comemorar. Já ganhamos porque fomos os campeões e perde o jogo. Perde 2-0, olha só. Né? É isso mesmo aí, ó. Portanto, o fracasso do sucesso. Quem está na frente tem que criticar-se mais do que os outros. A gente só critica quando perde. A gente não critica quando a gente ganha. Ganhamos agora. Como é que a gente pode fazer para melhorar mais? Aprenderam, já contrataram o Abel de novo, agora querem contratar o Ronaldinho Gaúcho. Vai ficar bom, né? É isso? Estão certo, é isso mesmo. Experimentação, testar todas as inovações que sabe que 1000 ideias, talvez 1 ou 2 que vão dar certo, mas tem que conhecer pela experiência. Experiência não é o que acontece com a gente, é o que a gente faz com o que acontece com a gente. 1 ano de experiência pode ser muito maior do que 10 anos de experiência.
Se forem 6 meses, repetido uma opção de vezes. Se não tem 1 ano de experiência, tem 6 meses, não tem 10 anos. Né? Fatores de motivação, fatores higiênicos, Frederic Herzberg, que vocês conhecem, cujo livro está no site do Conselho em inglês e que vai estar... Hein? Então, pode tocar. E que nós vamos botar a versão traduzida do Motivação para Trabalhar, do Herzberg, que é um livro que não tem em português, que nós estamos botando no site do Conselho. A satisfação e a insatisfação não são lado oposto de um mesmo segmento, pois provêm de fontes diferentes. O que dá satisfação nada tem a ver com o que dá insatisfação. Os sentimentos de satisfação no trabalho provêm principalmente do trabalho em si mesmo, e estão relacionados. O que motiva é o próprio trabalho. Os sentimentos de realização, o reconhecimento pela realização, maiores responsabilidades, oportunidade para aperfeiçoamento, progresso e desenvolvimento. É aquilo que o indivíduo faz que dá satisfação no trabalho. Não adianta os caras de recursos humanos acharem que disserem botarem assim, na porta da fábrica, você é muito importante, você constrói um Boeing 777. O cara não constrói um Boeing 777, ele aperta parafuso o dia inteiro. Aquele trabalho é insípido, insignificante, sem sentido para ele. Se você não pagar mais, ele vai ficar insatisfeito. Ele precisa de mais salário para poder compensar fora do trabalho aquele trabalho horroroso que ele faz. A gente bota um deficiente, muitas vezes mental, numa linha de montagem, fazendo exatamente o que o cidadão normal faz. E acha que o cara normal tem que ter a mesma motivação. E comemora isso. A política é boa de aproveitar o deficiente, claro, mas não queira que o outro normal fique motivado. A história que os caras de recursos humanos gostam muito também, e o pessoal todo de autoajuda. Você está construindo uma catedral, não é isso? Você não está... Se o camarada está botando tijolo, meu amigo, e só botando tijolo, debaixo do sol, comendo mal, ganhando pouco, não adianta dizer que ele está construindo uma catedral, porque a não ser que ele seja um sujeito atípico, diferenciado, raro, excepcional, ele está botando tijolo, ele vai ficar de saco cheio de você dizer que ele está construindo uma catedral. Só os caras de recursos humanos que acham isso. Porque não está, não. Ele está de saco cheio. Se você tem um trabalho insípido, sem sentido, insignificante, você tem 3 soluções. Ou você automatiza o trabalho, bota a máquina para fazer, ou você acaba com o trabalho, ou você vai ter problema de moral, se tiver que realizar esse trabalho por alguém. Não adianta. É sempre assim. E a gente fica achando que é aquilo que faz. O sentimento de insatisfação provém mais do meio ambiente, onde o trabalho é exercido. Estão relacionados com fatores, diz o Herzberg, né? Fatores higiênicos, tipo de empresa, supervisão, condições de trabalho, salário e benefício, o clima organizacional. Como você trata o empregado, você o desmotiva. Se você tratá-lo bem, você não o motiva. Você vai botar em ponto zero. Ele vai ficar em ponto zero. Ele só vai ser motivado em função daquilo que ele faz. E não há salário, não há aumento, no aumento do plano de saúde, no aumento do plano de transporte, no aumento do plano de alimentação que você tem, o ticket, etc., de alimentação. Se você não aumentar mais, o funcionário vai te perguntar o que você tem feito por mim ultimamente. Mas te demos isso, deu, e agora? O que vai dar? O que vai dar agora? E se você não der, vai ter problema de insatisfação. Vai ser sim, porque isso é um ponto zero. Não há comida que me leve a de querer não mais comida. Eu almoço hoje bastante bem. Se eu não comer hoje no jantar, não tomar café amanhã, não almoçar amanhã, não chegar no jantar amanhã, eu estou mortinho de fome, querendo um prato de comida de qualquer maneira. É assim também. Eu comi muito hoje. Se eu não comer amanhã, eu tive um aumento hoje. Se eu não tiver outro amanhã, eu vou ficar insatisfeito do mesmo jeito. E se eu não der aumento, não adianta que eu vou ficar insatisfeito. Essa é a natureza do homem. E nós temos que considerar isso. E aí, portanto, eu terei que sempre fazer mais, e mais, e mais. E não achar que vou ter o homem motivado e comprometido com o trabalho. Eu preciso ver agora o que ele faz no trabalho. Isso sim é que vai motivá-lo. Está claro? Vão perguntar pelo salário.
outra burrice ensinada nos livros de teoria das organizações de quem ensina isso sem ter o livro do Herzberg. Por isso que a gente está publicando no site do Conselho agora, acho que na semana que vem. Não é isso? Compromisso, hein? Em português, já está em inglês. Os 2 livros do Herzberg. E vamos traduzir o primeiro em português. Como ensina-se sem ler o livro do Herzberg, eles dizem que ele disse que o salário não motiva. Mentira, ele nunca disse isso. O salário está no meio. Ele tem, em termos de benefícios higiênicos, mas ele também tem um valor simbólico de reconhecimento de prestígio, e quando ele entra nesse campo, ele passa a ser motivador. Tá certo? Na maioria das pessoas ensino que salário não motiva. Tem muita gente que ensina certo, mas tem uma grande maioria que ensina errado. Vocês vão ver lá na pesquisa do Herzberg. Exatamente isso. Maslow, cujos livros também estão sendo colocados no site do Conselho, que não estão traduzidos. O primeiro vai ser traduzido, Personalidade e Motivação, também no site do Conselho, daqui a 15 dias? Menos. Então, fisiológica, segurança, sociais, autoestima, aqui os fatores motivadores, autoestima e realização, exatamente a pesquisa mostra isso. O salário tem esse papel. Ele é tanto higiênico quanto motivador. Voltando, então, portanto, aqui, o empenho é a autorrealização e excelência. Nada mais desigual do que tratar igualmente os desiguais. As pessoas são diferentes, precisam ser tratadas diferenciadamente também. Os resultados dentro de uma mesma política, dentro de uma mesma identidade, dentro de uma mesma igualdade. Senão a gente entra no preconceito. E a pior coisa que o preconceito faz com uma pessoa é fazê-la ser o que o preconceito diz que ela é. Né? Os resultados são consequência dos estilos gerenciais. Ele busca sempre o consenso e a maioria não impõe as suas ideias sobre a minoria, mas tenta convencê-la. Assim também como a minoria tem a possibilidade de se transformar em maioria, como o filme mostrou. Quem era um só, virou 12. Claro que o nosso, nós vamos ver aqui mais adiante, aqui agora, né? Nós vamos ver já que aquele publicitário, desculpe, o 91, o Lee Jacob, que também é outro grande ator, aquele último que se converte e concorda, ele não concordou, ele desistiu, ele capitulou. Ele estava ali no estilo subdominante, como vamos ver agora. Portanto, orientação para resultado. Eu sozinho. Esse aqui, o Lee Jacob, o 91, né, é claramente um teoria X clássico. Mas o 19, com todos no uso da hierarquia, também é teoria X. Se quiserem, uma variante da teoria X linha. Um balança o ossinho, ou a cenoura. O outro empunha o porrete. Um aqui, ó, ausente, também teoria X. 1 a 1, teoria X. O único que é diferente é de quem é o problema, quem pode contribuir. Esse é o verdadeiro teoria Y. E a gente vai ver, então. A teoria X diz: o trabalho é inerentemente desagradável para a maioria das pessoas. Aqueles 4 acreditam nisso e, em função disso, se comportam. Aquele outro, o Y, o Peter Drucker, o Peter Fonda, o arquiteto, ele diz: o trabalho é tão natural como o lazer, se as condições são favoráveis. Portanto, é como criar condições naturais para que o trabalho se torne tão natural como o lazer. O desafio do gerente, portanto, é criar condições objetivas para que as pessoas se divirtam no trabalho como se divirtam no lazer. Se realizem no trabalho como fazem no lazer. Se auto-reconheçam no trabalho como se façam no lazer. Portanto, a maioria das pessoas não é ambiciosa, diz a teoria X. Tem pouco desejo de responsabilidade e prefere ser dirigida. Ele prefere ser dirigida pelo porrete ou pelo... Né? É como se fosse, né? É como se fosse balançando o ossinho ou ameaçando o porrete. Por quê? Porque as pessoas, a maioria, claro que ele diz que é a maioria, porque ele se acha diferente. Ele separa o mundo. As pessoas, em geral, não são assim. Eu sou motivado, mas eles não são. A gente não pensa, às vezes, isso também, hein? Nós somos sempre motivados. Os nossos circunstantes não são tanto. Será que nós não estamos sendo teoria X? Ele diz aqui o Y, ó: o autocontrole é frequentemente indispensável,
na consecução dos objetivos da organização. Quer dizer, o controle, o autocontrole, a autossupervisão das pessoas por si próprias, que é outra forma de uso da hierarquia. Frequentemente indispensável. Não quer dizer que é sempre. A maioria das pessoas tem pouca criatividade e iniciativa na resolução dos problemas organizacionais. Se a maioria das pessoas tem pouca criatividade e iniciativa, não vamos fazer trabalhos que deem criatividade e iniciativa às pessoas. Vamos definir bem o trabalho para que elas façam exatamente como a gente quer. E diz aqui a teoria Y. A criatividade e a iniciativa são amplamente encontradas nas pessoas que se realizam no trabalho. Vejam, não diz o contrário, uma não afirma o contrário da outra. Elas afirmam questões diferentes, elas estão em frequências de onda diferentes. Ela diz como criar, né, situações e circunstâncias em que a criatividade e a iniciativa possam aflorar, porque elas são amplamente encontradas nas pessoas que se realizam no trabalho. Como é que a gente vai realizar as pessoas no trabalho? Que se elas se realizarem, elas vão ter iniciativa e vão ser criativas. As pessoas que estão motivadas no trabalho não querem trabalhar menos, querem trabalhar mais. Elas se realizam naquilo que fazem. Esse é o desafio. A motivação ocorre apenas ao nível das necessidades fisiológicas e de segurança, como se o homem fosse buscado apenas os interesses materiais imediatos. Os esquemas de venda, de busca de resultados, nas organizações hoje, na maioria das organizações, são assim. Ele diz, a motivação ocorre ao nível das necessidades sociais, de autoafirmação e de autorrealização, tanto quanto ao nível das necessidades fisiológicas de segurança. Ele não diz que é mais, que todas as necessidades são importantes. O que motiva não é a necessidade satisfeita, o que motiva é a busca de satisfação da necessidade insatisfeita. O ser humano é assim, porque a hora que ele parar de ter a motivação na busca, todo homem tem um motivo. O homem que eu estou falando é isso? Claro, homem e mulher, o ser humano, né? Todo homem, o ser humano é fundamentalmente motivado. Não há comportamento sem motivo. Como motivar as pessoas para a realização do trabalho, dependendo daquilo que elas fazem. Portanto, as pessoas devem ser estritamente controladas, diz o X, e frequentemente induzidas a realizar os objetivos organizacionais. O Y não diz o contrário, diz as pessoas podem ser criativas. Podem, não são. E se autodirigirem no trabalho, se adequadamente motivadas. Portanto, como motivar adequadamente as pessoas? Estilo dominante, já acabando aqui para vocês. O estilo dominante é o estilo de maior frequência, portanto, aquele que o sujeito, o indivíduo, mais utiliza. Mas existe também esse estilo subdominante em circunstância de crise. Qual é o estilo dessa pessoa? É a maneira mais comum com que ela se comporta. É o estilo que a caracteriza. Mas às vezes a gente não fala assim, não fala com o chefe hoje não, que ele não está legal. Diferente, ele está sempre de bom humor, mas hoje ele está zangado. Não tem isso? É o estilo subdominante que ele está. É menos frequência. Esse subdominante pode ser maior ou menor, o dominante pode ser maior ou menor. Esse subdominante pode aflorar mais ou menos. Não é um só, pode ser vários. Olha aqui, ó, o nosso 99, como é que era? Autoritário, quando pressionado, não se importa em agredir os outros. Quando ele provocou o outro para dizer que matava ele. Quando ele botou a faca assim, plá, né? Quando ele olha, quando ele desiste que ele estava só com um voto, que ele faz o desafio de jogar todos à mesa, que vocês vão votar secreto. Se for 11-0, eu voto com vocês. Tratamento duro com o publicitário que estava fazendo o jogo da velha. Lembra que ele amassa o papel dele? Não é para isso que estamos aqui, contra as piadas e as anedotas. Várias vezes recorre ao estilo autoritário em situações de ganha-perde. Caso do incidente da faca, como disse. Portanto, ó, ele é um 9-9 de dominante grande, mas tem um subdominante autoritário. E se a gente achar que ele só tem 9-9, ele não tem, ele também tem 9-1. As pessoas têm mais de um estilo. Isso o livro não nos ensina, em geral. Esse corretor, né, o torcedor de time, né? Toda vez que é pressionado, recorre ao estilo autoritário, de maneira obstinada, ríspida e fechada às discussões. Várias vezes o filme mostra isso. É mordaz com o idoso, quando ele diz que hoje não é domingo para me dar sermão.
Ele é mordaz também com aquele relojoeiro, que é imigrante, que diz assim, está querendo me ensinar o que é dúvida razoável? Vocês se lembram dessa parte do filme? Ele ficou zangado. O que é isso? Está pensando o quê? Ele sai do 1-1 para o 9-1. Ele sai do estilo de não estou nem aí, para um estilo absolutamente autoritário. Não quero sermão aqui. Ó. É o estilo 1 dominante, mas ele entra no 9-1. Autoritário. E o Lee Jacob? Desistência e aceitação das decisões dos outros. Recua quando o pintor o ameaça por alterar a voz com o idoso, lembra? Quando ele era muito valentão, estava aos berros. Aquele pintor fortão, ele começou a destratar o velho, o pintor falava que quebrava a cara dele, ele entrou no esquema do 1-1. Ele sai de 9-1 para 1. Quando ele cede, que rasga o retrato do filho, e ele recua e diz inocente, not guilty, né? Quando ele faz isso, ele não estava concordando necessariamente intelectualmente, ele estava desistindo. Estava entrando no estilo 1. Que se dane, qualquer decisão não importa. Veja como é que é mais complicado, né? Ah, o nosso aí publicitário, só o amor constrói para a humanidade, o bonzinho, o vaselina, fica na dele, omissão e ausência, toda vez. Quando provocado, desliga e tende-se ao não envolvimento com problemas e pessoas. O humor passa a ser sem graça e sem sentido, desfocado e não relacionado com a situação em discussão. Se não pode amainar o conflito, contar uma piada agradável, ser simpático, afasta e fica fora. É o estilo ping-pong, country club e omisso. 1-9, 1-1. No estilo subdominante. E aí o nosso gerente também, o gerente da reunião, o treinador de futebol, né? Omissão e ausência quando confrontado. Tem momentos que o filme mostra que ele chega a aspirar para o grupo e fica na cadeira sentado, ele dá as costas para a equipe. Faça o que quiser, ele diz assim. Fala baixo. Talvez não tenham percebido no filme, mas ele fala baixo. Faça o que quiserem. Quando sua autoridade é desafiada, retorna à cadeira, desliga tudo e diz, não me importa o que vocês façam. O que você quer que eu faça? Conforma-se em aceitar as decisões tomadas pelos outros, mesmo quando não concorde. É claramente um 5-5, meio do caminho, mas ele recua para omissão e indiferença, sobrevivência no estilo 1, no subdominante. Portanto, essa é a exposição que a gente queria de fazer. Eu não sei se há perguntas, qualquer questão que queiram fazer será um prazer. Muito obrigado.